filhos, Senhor, como costumeiramente colocamos, Senhor, na Tua presença, que o Teu poder flua através da vida dele, através da sua cognição, através do seu intelecto, através do seu Espírito Santo, que haja um fluir sobre a sua vida, Senhor, que haja também sobre, Senhor, o seu físico, Pai, a restauração, Pai, que ele possa, Pai, manejar a sua palavra, Pai, com destreza, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos edificados através da vida do Teu Filho, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Tome assento, querido. É um privilégio que Deus nos dá, poder congregar, poder adorar ao Senhor Jesus. E para mim, nesta manhã, é uma alegria ter você conosco, buscando mais de Deus e aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Quando eu era um garotinho ainda, irmãos, tinha uns 5 anos, 5 para 6, uma família foi passar o domingo lá na nossa casa. E essa família tinha 2 menininhos pequenos, da minha idade. E eu passei o domingo todo brincando com eles. Fomos na escolinha dominical, depois aquela família almoçou lá em casa, e a gente passou a tarde toda brincando. E era uma família nova. E eles ficaram para o culto à noite já. Mas nós morávamos no lado da igreja. E aí quando chegou, estava para começar o horário do culto, começou a chegar os irmãos. E aí chegaram também os meus amiguinhos das antigas, aqueles que eu já conhecia. E quando eles chegaram, eles falaram: quem que são esses dois aí? Eu falei: não sei. Mas eu tinha passado o dia inteiro brincando com eles, irmãos. E eles: vamos dar um pau neles. Você está entendendo, irmão? E ali, irmãos, nós demos um pau nos dois. Demos um pau nos piazinhos. E a mamãe viu. E aí ela me chamou e falou: você estava batendo nos piazinhos? E aí ela pegou uma vara, irmãos. E quando ela estava me batendo, irmãos, eu lembro até hoje, eu estava sentindo um refrigério. Ela estava me batendo, me corrigindo, e eu falo diante de Deus, eu estava me sentindo com a alma lavada. Assim, eu estava gostando de apanhar, porque eu sabia que o que eu tinha feito era errado, e aquilo estava me corrigindo. Eu sentia isso. Cada varada que ela estava me dando, eu estava falando: que maravilha. Estava sentindo isso. Não compreendia direito, mas sabia que havia um alívio dentro de mim. Porque quando eu estava agindo mal, aquilo estava causando um dano dentro de mim, mas a correção estava causando um bem dentro de mim. Então, o mal, ele precisa ser combatido. A imoralidade precisa ser combatida, a miséria precisa ser combatida, a doença precisa ser combatida, a violência precisa ser combatida, todo o mal deve ser combatido, porque o mal, ele não permanece nas linhas da fronteira. Escute, o mal, ele quer invadir, ele não vai ficar parado. Estou aqui, você fica lá, eu fico aqui. Não existe isso. O mal, ele combate contra o bem. O mal, ele tenta tomar território na sua vida, na sua casa, na sua família. Se você pensa assim: não, eu vou ficar aqui tranquilo, o mal está lá, eu estou aqui, está tudo certo. Você está enganado. Mais cedo ou mais tarde, o mal vai prevalecer contra a sua vida se você não o combater. Se você não agir com força, com energia contra o mal. E na sociedade acontece a mesma coisa. Eu pensei se ia mostrar esse vídeo, que é um minutinho só de vídeo, para vocês ou não, porque eu pensei: será que eu vou dar voz para esse camarada aí? Mas eu orei e falei: não, é isso aí, eu vou mostrar para que a igreja compreenda
o que é o mal dentro da nossa sociedade. O teor da mensagem hoje não vai ser esse vídeo, mas só para que você compreenda o que é que o mal quer fazer dentro da tua casa, com as tuas crianças e com a nossa sociedade. Tem como colocar aqui, minha filha? Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Tá muito Quando grave. dizem pra gente, Dá um pause aí. o movimento LGBT... Tem que entender bem o que ele está falando, Joelson. Tira esse grave aí, filho. Volta lá um pouquinho, minha filha. Vem no começo. Não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Espera aí, segura. Por quê? Segura um pouquinho. Ele falou, não existe forma revolucionária de fazer família. Presta atenção no que esse camarada está falando. Vai. Gente, o movimento LGBT quer acabar com a família. O movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado. A gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Esse tipo de coisa que vocês acabaram de assistir representa... Não, pause aí. Pronto, pode tirar. Você escutou o que ele falou? As pessoas, quando começaram a se levantar contra a gente tomou aquela posição de dizer, não, a gente também quer constituir família, a gente só quer amar. Ele falou, a gente tem que parar com isso, porque isso é contra a história, fere a história LGBT. O nosso objetivo é destruir a família? Sim. Então, o inimigo, ele combate contra a família e combate contra a igreja de Cristo. O inimigo, ele combate contra os valores morais deixados por Deus. E aí, ele está dizendo assim, a gente ficou naquela de não vamos brigar, não, a gente tem que avançar, a gente quer mesmo destruir a família. Isso aqui não é um pensamento de uma pessoa, isso aqui é o pensamento do movimento LGBT. Lá dentro você vai encontrar alguém que pensa diferente? Sim, você vai encontrar alguém que pensa diferente, mas está inserido naquele meio. Agora, essa gente quer lutar contra a tua casa, contra a tua família, em todos os aspectos. Fala, minha filha. Vem cá fala alto aqui. Esse aqui não é o teor hoje, irmãos, é só para mostrar um pouquinho o que o mal quer fazer nas nossas vidas. Paz do Senhor Jesus, igreja. Eu não ia falar mais, enfim, né? Como é o tema, esse vídeo não é passado para as pessoas que estão no movimento LGBT. Eu faço serviço social na Unisul e na quarta fase, esse foi um vídeo que nos foi apresentado dentro da universidade, numa palestra, porque no próximo semestre nós teríamos que levar um conteúdo sobre ideologia de gênero para as escolas. E aí veio o caso da pandemia. Então, que vocês entendam que eles não falam para pessoas que estão no movimento. Eles estão dentro das universidades, eles estão dentro das escolas, eles estão dentro dos cursos técnicos, recrutando. E a fala dele aqui, ele fez bem aberta, mas dentro da universidade, eles constroem uma fala de que não é que eles querem destruir a família, eles querem mudar o conceito de família, que família não é papai e mamãe, família pode ser mamãe e mamãe, papai e papai, titio e titia, vovó e vovô, né? Não é isso que eles querem que a pessoa ela crie eles criam um paradigma de que a pessoa ela tem que ver que família não é constituída por homem e mulher, que família é constituída pelo vínculo que acolhe, seja ela homossexual, seja ela bissexual, seja ela hétero, seja o que for. Então, assim, que fique muito claro para você que está aqui, eles não recrutam quem está dentro do movimento, eles estão recrutando os nossos filhos. Quando vai falar desse assunto, as pessoas querem falar, irmãos. Fala, meu bem.
Paz do Senhor, igreja. Pegando a fala da irmã Ana, não é só para o curso de assistência social. Há uma matéria chamada Vida e Carreira, para quem faz qualquer área da saúde na Unisul, e em outras faculdades também, que tem uma matéria. São 6 meses eles falando sobre esse assunto. 6 meses, 160 horas. Aqui na igreja tem umas jovens que fizeram essa matéria comigo, diretamente batendo de frente, citando texto. Eles ainda têm a capacidade de citar a Bíblia, querendo colocar a Bíblia, dando respaldo para o que eles estão falando. Tem um colégio aqui na Palhoça, que ele é um colégio de tempo integral. Tá? Posso falar o nome do colégio? Não fala o nome do colégio. Tá. Ele é de tempo integral. É o único que tem aqui na Palhoça. Eles também têm essa matéria. Eles têm o 1º, 2º, 3º ano, todo o tempo falando disso, sobre vida e carreira. Então, igreja, vocês que têm filhos, jovens, crianças, invistam na educação dos filhos de vocês. Briguem pelos filhos de vocês. A Bíblia nos ensina que as mães, elas têm que falar corriqueiramente, todos os dias, nos ouvidos dos seus filhos, ensinando. O que a gente faz? A gente se cala. A gente dá um celular para o nosso filho e o nosso filho não aprende. Nosso filho não aprende quem é Jesus, o que Jesus faz, as maravilhas que ele faz, e que esse tipo de coisa acontece. A gente traz eles e deixa para a igreja, ali no cutinho deles, e não fazemos a nossa parte em casa. E quando eles estão adolescentes, quando eles viram jovens, que eles vão para a faculdade, eles não têm como se defender. Eles são jantados, comidos, que é o termo que eles usam. Tá? Então, isso eu acho muito válido o pastor falar aqui, e os irmãos que estão passando, porque é uma guerra constante. Você se torna o alvo dentro das universidades. O pastor aqui, ano passado, ele falou sobre, incentivou muitos a voltarem a estudar, a fazer o curso universitário. A igreja tem que crescer. Gente, em Daniel está dizendo o quê? Que Daniel foi levado para ser escravo, mas ele que governou. Leia a Bíblia. Somos nós. Lá, as cadeiras dos políticos, eu, você, os seus filhos para estarem lá. Nos hospitais, somos nós. Pessoas que servem a Deus. Pessoas que têm compromisso com Deus para estar lá, orando, administrando remédio. Eu passei 2 meses dentro de um hospital, e ali eu via as pessoas ali. Sabe quem é que tem os cargos ali de governo? São os umbandistas, os espiritistas. E as pessoas que servem a Deus têm preguiça de estudar. Não se submete ao Espírito Santo. Gente, a gente tem que parar com isso. Esse governo é nosso. A nossa sociedade está essa podridão aí, porque a gente não se posiciona. E mais do que nunca, o nosso pastor está falando isso. Vamos nos posicionar. Essas questões de governo é para a gente estar lá. Amém. Amém. Eu já nem vou mais pregar, vou deixar vocês falar. Suba aqui. Eu tenho uma filha, 2 netas. E o que ela falou é verdade? Bem pertinho do microfone. Eu tenho medo disso aqui, mas tudo bem. Eu tenho 2 netas que ficou comigo, né? E elas tinham 12 anos, elas não tinham celular. E eu levava elas para o médico, e eu falei para a doutora, ela disse, incrível isso. E nenhuma tinha o celular. E ela dizia que queria, ela ligava para o pai, pai, peça para a vovó comprar, pergunta se ela pode comprar celular. E outra coisa, entrar na internet, que horas ela entrava? De segunda, era a partir de 5 horas até as 9. Dormia segunda, sexta, 9 horas. E ela batia no meu quarto, vó, hoje é sexta-feira, a gente pode ficar dormindo até mais tarde? Ficar acordada até mais tarde? Sim, porque sábado e domingo não tinha aula. E a partir de domingo, já voltava ao horário normal. Então, na minha casa tem regras. Tinha regra, agora elas não estão mais comigo.
Então, é verdade, eu acho que depende ser da mãe e do pai. A partir do momento que a mãe e o pai dão esses exemplos, você vai educar muito bem. Amém. Obrigado. Irmãos, o mal precisa ser combatido com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças, porque o mal, ele está pelejando com todas as suas forças contra a nossa sociedade, contra a família, e não é de agora, irmãos, já é há muitos anos. Agora, olha só, a palavra do Senhor conta a história dos valentes do rei Davi, homens que assumiram a posição de lutar pelo seu reino, de lutar pelo seu rei. Essa história na palavra de Deus, ela não está ali à toa. Ela mostra homens valorosos, homens com um pensamento de avançar dentro do plano de Deus. Olha só, quando nós olhamos para a história, a gente pensa que era a história apenas de Israel, mas não é verdade. Deus tinha um plano para a humanidade e naquele momento o homem escolhido para começar a mudar a história era Davi. E esses valentes de Davi, eles são nomeados. Davi, em 2 Samuel, ele conta essa história e vai dando o nome de cada um e o que cada um deles fez, para que o mal não dominasse o seu território. Quando nós estamos observando tudo o que está acontecendo, muitas vezes há em você, há em nós, um sentimento de impotência. Parece que eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, isso vai acontecer mesmo, é o fim dos tempos. Deixa eu dizer algo para ti. A igreja de Cristo é o sal da terra. A igreja de Cristo é a luz do mundo. E enquanto a trombeta não soar, nós não temos o direito, nós temos a obrigação de nos posicionar contra o mal. Temos a obrigação de lutar contra o mal. Quando você olha para a história dos valentes de Davi, você vai encontrar Davi nomeando e dando escala de excelência desses homens. Com ele existia um exército de 600 homens. Mas dentro desses 600 homens, existiam 30 que se destacavam. Dentro desses 30, haviam grupos menores se destacando mais. E por último, existia um grupo denominado os 3. Esses 3 eram cabeça, 600, alguns grupos, grupo de 30 e por fim, 3 pessoas que faziam a diferença e que levaram a cabo a implantação do reino do rei Davi. Deixa eu dizer algo, querido. Você precisa ser essa pessoa que vai levar a cabo a implantação do reino de Jesus Cristo. Você precisa ser, mas nós temos medo de falar. Temos medo de nos posicionar. Ai, mas o que vão pensar de mim? Vão dizer que eu sou homofóbico? Vão dizer que eu sou moralista? Vão dizer que eu sou antiquado? A mentira de Satanás precisa ser combatida. O engano de Satanás precisa ser combatido. Primeiro diziam assim, você tem que aceitar. Você precisa aceitar. Ninguém é obrigado a ser como você. Então aceita. Me aceita do jeito que eu sou. Mas agora eles dizem, o teu jeito está errado. Você tem que fazer o que eu faço. E se eu não consigo convencer você, vou convencer os teus filhos. Eu vou destruir a sociedade. Essa é a luta do mal contra o bem. Irmão, aonde tem alguém com posicionamento errado, você precisa combater. Você precisa se levantar e dizer, está errado. Presta atenção. Essa pessoa que falou ali, ele disse, isso é um retrocesso político.
Nunca esteve tão fácil no nosso país você escolher um lado. Quem é que você vai votar? Quem é que você vai votar? Aí as pessoas, pastor, se o senhor fala isso, tem pessoas que vão ficar tristinhas. Tô nem aí para você. Aí tem pessoas que vão sair da igreja, já foi tarde. Já foi tarde. Irmão, ou nós servimos a Jesus de verdade, ou vamos ficar fazendo de conta. Aí você tem uma pessoa que anda com a Bíblia, você tem uma pessoa que ora, você tem uma pessoa que diz Deus, uma pessoa que clama, que tem a sua esposa que ora, que fala língua estranha, que é cheio do poder de Deus, e você tem o outro lado, que apoia o movimento político. E aí você diz, ai, mas não pode misturar as coisas. Dá uma olhada para a palavra de Deus, tem certeza que você já leu? Porque a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala de reino, fala de governo, fala de país, fala de nação. Então quando alguém diz assim, ai, não deve misturar religião com política, você está muito enganado. Porque a política, quando você vai lá para Cuba, não é assim? As igrejas foram massacradas, nós temos irmãos cubanos aqui. Quando você vai para a China, as igrejas foram e estão sendo massacradas. Em qualquer parte do mundo. Então a política faz parte, sim, da igreja de Cristo. É o reino do Senhor que tem que ser implantado. Isso não significa que um pastor tem que ser o presidente da república, ou um pastor precisa ser o prefeito da cidade. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo para você é que os homens que têm que governar a nossa nação têm que ser homens e mulheres tementes a Deus, que sigam os padrões da palavra de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para o rei Davi, ele tipificou a pessoa do Senhor Jesus Cristo em alguns aspectos. Veja só, Davi foi um ungido rei, mas não assumiu o governo. Ele é ungido rei, e a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele e nunca mais o deixou. Deus o escolheu e o Espírito veio sobre ele. Jesus foi ungido rei, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus, porém o governo deste mundo ainda não está nas mãos do Senhor Jesus. Presta atenção, o que aconteceu com Davi é o que acontece com o rei Jesus. Quem governa este mundo é o príncipe das trevas, e nós estamos no meio dessa batalha, e eu tenho certeza que se você está aqui, você escolheu o lado de Jesus Cristo. Mas você pode ser como um daqueles 600, mais um no meio da multidão. Ou você pode ser como os 30, os 30 valentes que faziam a diferença, ou você pode ser como aqueles 3 que eram extraordinários na implantação do reino. Quando eu olho para a nossa primeira dama, eu digo assim, essa é uma dos 3 do Senhor Jesus. Essa é. Que se posiciona, não está nem aí o que vão falar, ela se posiciona e diz, o Brasil é do Senhor Jesus. E agora por último eu fiquei encantado e falei, Jesus, tu és maravilhoso. O que ela estava fazendo lá no palácio? Fazendo vigília. Aquele povo marchando lá, e, oh, Jesus. Falei, esse país tem jeito sim, esse país tem jeito sim. Não sei se você ouviu a notícia do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Todos os países do mundo há uma preocupação, é terrível o que vem, desgraças, e há um temor muito grande de uma recessão muito grande. Com exceção de um único país, o Brasil. Aí você diz assim, o Brasil está difícil. Aguarda mais um pouquinho, porque esta nação está sendo levantada pelo Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia!
Enquanto as nações estão caindo, o Brasil está sendo levantado, porque tem um povo que diz: Senhor, sara esta nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o rei Davi, ele é perseguido pelo rei rejeitado por Deus. Ele e os seus homens. Davi foi ungido e Saul foi rejeitado. E agora Saul quer matar Davi. O Senhor Jesus foi ungido por Deus e Satanás foi rejeitado. E hoje Satanás persegue a Jesus e a igreja de Cristo. Irmãos, essa tipificação, quando a gente olha para Davi e olha para o Senhor Jesus, é maravilhoso. Dentro do cenário de Israel, irmãos, alguns homens tomaram a decisão de ser fiel a Davi até a morte. Eu vou falar para ti, estes homens, os valentes de Davi, tomaram a decisão, não era palavras, era decisão, seremos fiel a Davi até a morte. O crente precisa ter essa decisão, serei fiel ao Senhor Jesus até a morte. Eles não sabiam se Davi seria o rei ou não. Eles não tinham essa certeza, talvez, dentro do seu coração. Eles não sabiam. Quem estava governando era Saul. Davi foi ungido, mas não tinha palácio. Davi foi ungido, mas não tinha um exército. Davi foi ungido, mas não estava no trono. Mas eles tomaram a decisão: seremos fiel a este homem, porque eles tiveram visão. Eles enxergaram o que o povo daquela nação não estava enxergando. E quando você olha para a igreja de Cristo, o governo deste mundo não é o do Senhor Jesus, ainda. Mas nós sabemos que Ele governará. Ele governará. E eu quero dizer algo para ti. Você tomou a visão e você diz no teu coração: jamais negarei a Cristo. Por fé, você sabe que o Senhor Jesus reinará, o milênio de Cristo. Tudo isso está na tua mente, há fé no teu coração. Mas hoje o Espírito Santo te leva a pensar um pouquinho diferente. Não basta ser um crente na multidão. O Senhor diz para você: eu quero que você seja um valente de Jesus Cristo. Um valente de Jesus Cristo, na escola, na faculdade, no teu trabalho, aonde você estiver, e seja disposto a pagar o preço, e seja disposto a morrer pelo Evangelho. Esteja disposto. No ensino médio, a minha professora, primeiro dia de aula, ela já falou assim, começou a contar a história do Big Bang, e falou assim: eu tenho alguém aqui que crê em Deus, pensa que existe um ser superior que fez todas as coisas. Quando ela começou a debochar da igreja de Cristo, eu levantei a mão e falou: eu creio desse jeito. Eu creio que tem um Deus que criou todas as coisas e que me formou. Irmão, você precisa estar disposto a pagar o preço. As pessoas zombaram, as pessoas riram, mas no outro ano o nome do Senhor foi glorificado. Ei, querido, esteja disposto a perder o emprego, esteja disposto a ser rejeitado, para que o nome de Cristo seja levantado, para que a bandeira do Senhor seja levantada. Louvado seja o Senhor. Nós percebemos, irmãos, que há uma lista de valentes, e não é à toa, irmãos. Não é assim: vou colocar aqui o nome, não. A lista dos valentes de Davi, na palavra de Deus, é para deixar para mim e para você um recado: existe diante dos olhos de Deus um grupão de pessoas, mas existem pessoas que se destacam, existem pessoas que fazem a diferença. E é importante a gente entender algo, irmãos, que existem diferentes categorias de grandeza espiritual. Nós podemos, irmãos, ser da multidão, podemos ser do terceiro escalão, podemos ser do segundo ou podemos ser do primeiro escalão de Jesus.
Não sei, parece que não está muito animado, você não está compreendendo isso. Porque talvez você seja só da multidão. O Senhor te chama para ser aquela pessoa que se posiciona. Sabe, às vezes quando você olha esses vídeos, ou quando você vai para São Paulo, lá você vai encontrar muitos valentes do Senhor Jesus Cristo, com uma Bíblia na mão, lá no meio da praça, pregando: Jesus Cristo volta, arrependa-se, o Senhor vem. E aí você diz: ai, para que ficar fazendo isso? Ele está fazendo algo. E lá está cheio de gente em volta dele, agredindo com palavras, agredindo com tapas, com empurrões, mas ele está ali dizendo: Jesus é o Senhor. E eu pergunto para você, o que você está fazendo pelo reino de Jesus Cristo? Ai, pastor, é que eu tenho vergonha de falar para minha vizinha que Jesus salva. Eu tenho vergonha de convidar para ir na igreja. Ai, eu não me posiciono contra porque eu não gosto de atrito, cada um na sua. O inimigo está invadindo a tua casa. Na tua casa, na tua rua, as pessoas precisam saber quem é você. Lá na minha casa todo mundo já sabia quem eu era, né? Todo mundo já sabe. Mas se não bastasse isso, agora está o ônibus da igreja na frente. Todo mundo sabe onde é que mora o pastor. Todo mundo. Mudou um vizinho novo agora para frente, para a casa da frente. O dia que ele chegou, eu já fui lá. Ô, meu querido, tudo bem? Como é seu nome? E aí, o senhor vai morar para cá? Sim, estou mudando para cá. Falei, eu moro aqui na frente, sou pastor da igreja. Ai, que maravilha, de bênção. Falei, aguarda porque eu já estou orando para você. Já está na minha lista. Quer ser abençoado? Ganha os teus vizinhos para Jesus. Quer ser abençoado? Ganha os teus colegas para Jesus. Fala de Cristo, se posiciona. Aleluia. Dá uma olhadinha só. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Diz assim. Filipenses 3 e 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Aleluia! Essa é a posição dos primeiros três. Aqui Paulo está falando de um conhecimento bom que ele tinha, de um conhecimento das coisas boas. E ele diz, eu estou disposto a perder, e na verdade eu perdi tudo isso para ter o conhecimento de Cristo Jesus. Agora, muitas vezes, nós não queremos perder a amizade com o mundo. Não queremos perder a amizade com o mundo. E você diz, não, eu não tenho amizade com o mundo, eu só sou amigo dessa pessoa. Você só é amigo de uma pessoa que é contrário à igreja de Cristo? Você só é amigo de uma pessoa que fala mal da igreja de Cristo? Você só é amigo daquela pessoa que é contra a igreja de Cristo? Você só é amigo? Então vem cá, vou fazer um exemplo para você. Suba aqui, meu filho, vem. É, tu mesmo, suba aqui, filho. Vem cá. Eu vou deixar claro para que você entenda o que é tomar decisão e saber de que lado você está. Imagine você que esse camarada aqui é inimigo mortal meu. Tudo o que eu falo, ele fala contra. Eu digo, isso é certo, ele diz é errado. Eu digo, isso é errado, ele diz, isso é certo. Ele é meu inimigo mortal. Ele quer me ver morto, quer matar os meus filhos, quer acabar com a minha família, quer destruir o meu casamento e levar os meus filhos para o outro lado. E aí esse camarada está no meio e diz que é meu amigo, mas diz que é amigo dele também, que considera ele. Não concorda com os atos deles, mas é amigo dos dois. Não, meu amigo, esse camarada não é. Aquele é meu inimigo, e esse aqui, meu amigo, não é também não. Porque amigo meu vai dizer assim, ei, eu estou desse lado, cara, se tu chegar perto aqui, eu acabo com você. Você está entendendo? Para lá. Agora tem gente, é amigo das coisas de Deus e quer ser amigo do mundo.
Não, mas eu não aceito as coisas que ele faz. Eu só aceito a pessoa. Pois é a pessoa. É a pessoa. Ai, pastor, mas e como que nós vamos ganhar aquela... O que eu vou fazer com aquela pessoa? O que você vai fazer é falar para ele a verdade. Mano, o caminho é esse. Você gosta da imoralidade? Você gosta do roubo? Você gosta da mentira? Você quer levar os meus filhos para você? Não. Não tenho amizade com você. Ou você muda ou fica para lá. Ai, pastor, eu não consigo compreender você querer andar junto com esse tipo de gente. E aí pessoas dizem assim, pastor, mas Jesus andava com os incrédulos. É mesmo? Como você está conhecedor da palavra? Jesus andava com os incrédulos, falava a verdade, e quando ele falava a verdade, as pessoas iam embora. Ele não chegava lá para dizer assim, tudo bem, querido, você faz... Não tem, a gente pode ser amigo, né? Só que eu tenho um pensamento. Eu não sou contra você, mas é que a Bíblia diz, sabe, que isso não está certo, mas isso não é minha opinião. Ué, não é tua opinião? Não é? Então você não está do lado da Bíblia. Se você não pensa como a palavra de Deus, você pensa como o mundo. Sabe, não, eu não concordo, não é que eu não, sabe, não quero que você, eu te respeito. Você já ouviu esse negócio de te respeito? Eu te respeito, sabe? Mas é que a Bíblia diz, né? Eu não posso mudar os princípios da Bíblia. Meu querido, princípio da Bíblia, eu não te respeito não, porque você não tem respeito nem por você, não tem respeito pela minha casa. Você sai no meio da rua fazer o que não é para fazer, aprontando na frente de todo mundo, você vai na escola e fica falando para os meus filhos. Não tem respeito por você. Eu tenho respeito pela palavra de Deus. Enquanto você ficar... Ô, minha filha, fala, minha filha. Fala a verdade para a pessoa. Isso, posicionamento. Ah, pastor, eu tenho alguém na minha família. Eu também tenho na minha família. Fica para lá. Fica para lá. Eu não quero uma moça dessa andando com as minhas filhas. De jeito nenhum. E falei. Falei, é tua posição? Pois então, é contrária à palavra de Deus e, portanto, é contrária à minha palavra. Eu não quero saber de você na minha casa e andando com minhas filhas. Ai, pastor! Muda! Quando eu contei para você que a minha mamãe pegou uma vara e me surrou, porque eu bati nos menininhos e eu senti a alma lavada, é a mesma coisa. A pessoa sabe que está no erro, a pessoa sabe que aquilo é contrário, porque a lei moral de Deus está dentro dela. Ela sabe que o que ela está fazendo está errado. Só que ao invés de você corrigir, você diz assim, eu te amo, Deus te ama, Deus não ama o pecado, mas Deus te ama e vai jogar no inferno o teu pecado. Não vai jogar no inferno o teu pecado, vai jogar no inferno você, se você não mudar. Enquanto você não falar para a pessoa, desse jeito vai para o inferno, você é covarde. Você tem medo de perder a amizade? Não, você é covarde. Porque se você ama de verdade alguém que vai cair num abismo, você diz assim, está caindo no abismo aqui, está caindo. Você diz assim, não, meu filho, não vai. E a pessoa, eu vou. Você, não vai, cara, não vai. Mas nós não, nós dizemos assim, tu quer se jogar? Eu te amo, então eu aceito você como você é. Se joga. É isso o que a igreja de Cristo está fazendo. É isso que você, familiar que se diz crente, está fazendo com o teu familiar que virou de lado. Com o teu familiar que foi lá para o outro lado. Você está acompanhando? Você precisa se posicionar. Tem crente aqui valente de Davi? Ou só tem gente que está com a multidão? Obrigado. Irmão, esteja disposto a perder as coisas por amor às pessoas que você ama. Por amor às pessoas que você ama. Por amor às pessoas que você ama. Nosso pastor, eu estava conversando com ele ontem, o pastor Leandro, ele falou, pastor, eu levo 15 meninos no ônibus para uma escola, porque ele trabalha com
transporte escolar, 15. Dos 15, 10 são assumidos. E os outros 5 estão na dúvida. Sabe por quê? Você acha que eles nasceram assim? Não. Há uma guerra, há uma batalha nas escolas, desde o jardim de infância. Você não é homem, você é mulher, você não é mulher, você é homem, você é o que você quiser. Uma criança nunca pensou isso por si, irmão. É um adulto perturbado, confuso da cabeça, que começou a perturbar a vida daquela criança. E aí chega em casa, o que a mamãe e o papai dizem? A gente tem que entender e aceitar as diferenças. Isso não é diferença, isso é imposição maligna dentro da tua casa, dentro da tua família. Você precisa mostrar o caminho. Filho, você é macho, por isso que você tem um pintão aí. Filha, você é uma menina, por isso que você tem perereca, filha. Deus te fez homem, Deus te fez mulher. E você vai constituir uma família linda e abençoada por Deus. Estes homens, eles tomaram a decisão de não abandonar o barco, acontecesse o que acontecesse. Independente de quantos filisteus fossem, se era 300, se era 800, eles se levantavam sozinho. Os valentes de Davi se levantavam sozinho, quanto a 300, quanto a 800. Sozinho. Eu quero ler contigo alguma coisa aqui. Irmãos, existem pessoas que se movem pelas multidões. Sabe? Pelas multidões. A multidão está para cá, eu estou junto. A multidão está para lá, eu estou junto. Mas existem pessoas que se movem por propósitos e por princípios. A multidão está para lá, mas para lá está errado, eu vou para cá. A multidão está indo para baixo, eu vou para cima. Sou doido? Você precisa se mover por princípios. Quais são os teus princípios? Aquele homem do vídeo que eu coloquei aqui, ele se move por princípios. E ele estava incentivando uma plateia de mais de 300 pessoas a se mover pelo seu princípio. Vamos nos posicionar, vamos destruir a família, esse é o objetivo. O sexo sem fronteira, do jeito que for, como animais, que está acontecendo no mundo. As doenças que nós estamos enfrentando vêm do quê? Agora, essa varíola aí veio do quê? Sexo com animais. Sabe como é que começa, irmãos? O inimigo avançando dentro. E eu digo para você, ele pode estar avançando dentro da tua mente. E quando você ouve uma mensagem como você está ouvindo hoje, já te causa um choque, porque você se abasteceu de coisas do outro lado. O sangue de Jesus tem poder. Existem pessoas que se movem em conjuntos, mas existem pessoas de superior grandeza, que são pessoas que percebem o que está errado e se posicionam contra. Não importa se todos te abandonam, não importa se te deixam de lado, não importa se te abandonam e te largam, você se posiciona no teu princípio pelo Rei Jesus, pelos princípios da palavra de Deus. Quer ver só? Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, e o versículo 15. Diz assim, 2 Timóteo 1:15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. Alguma tradução aí diz, todos me abandonaram. Entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Irmão, segura aí esse versículo, deixa ele aí. O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo assim, todos se apartaram de mim, todos. E aí ele cita duas pessoas, dizendo, inclusive fulano e ciclano. Sabe por que ele cita essas duas pessoas? Porque essas eram pessoas que andavam do lado dele. Havia uma multidão, mas tinha dois que ele sabia o nome, eram pessoas ligadas a ele, que também se apartaram, também abandonaram. Na igreja de Cristo, acontece a mesma coisa.
Esses dias eu estava vendo uma igreja, a Igreja Episcopal de Nova York. Você pode colocar lá. Drag King na Igreja Episcopal de Nova York. Culto de domingo, a igreja lotada, entra uma drag king com o bumbum de fora, o mais escandaloso possível, e todo aquele povo se levanta e aplaude. Uhul! Sabe o que é isso? Iniquidade. É diferente de pecado simples. Um pecado é algo que é errado. Iniquidade é quando você diz que o pecado é certo. Quando o pecado é exaltado. Você acha que nessa igreja, a igreja episcopal, que já foi uma igreja abençoadíssima, você acha que lá dentro, eles simplesmente já colocaram uma drag queen lá dentro? Não. Começaram, aceita. Tem que aceitar do jeito que é. E agora estão exaltando dentro da casa do Senhor, aquela travesti subiu no púlpito da igreja para ser aplaudida, ovacionada. E, oh, o demônio dentro da igreja. Todos me abandonaram. Nessa igreja tinham medo de ser abandonados. Nessa igreja tiveram medo de que suas portas fossem fechadas. Mas o que eles não perceberam é que Deus já fechou aquela porta faz tempo. Lá não é mais a igreja de Cristo. E eu pergunto para você, tem medo de ser abandonado? Irmão, se for pelo Evangelho de Cristo, amém. Tem medo de sofrer perseguição? Se for pelo Evangelho de Cristo, amém. Veja o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Diz assim, 2 Timóteo 4 e 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-mo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Agora houve uma pequena melhora, irmãos. Só Lucas. Irmão, você está compreendendo? Quando você se posiciona, a multidão vai diminuir. A multidão pode desaparecer, mas pouco importa. Esteja disposto a ser abandonado pelo Evangelho de Jesus. Tem uma irmã lá de São Paulo que me liga e eu oro por ela todos os dias. Ela, pastor, ora por mim. Toda a minha família me abandonou, porque eu sou crente em Jesus. Eu falei, então, glorifica o nome do Senhor, minha filha. Mas não é fácil, pastor, ninguém me convida mais para as festinhas de aniversário, ninguém mais quer saber de mim, porque eu sou crente em Jesus. Não sei se você está entendendo, está percebendo o que está acontecendo aqui? A mamãe, quando aceitou Jesus Cristo como Salvador, correu lá na casa do meu avô, no outro dia, toda feliz, e falou, mãe, pai, eu vim contar para vocês que agora eu sou crente. Sabe o que o meu avô falou? Como é que é? Crente? A porta de entrada é a mesma de saída. Vai-te embora e só volta para cá quando você pôr a tua cabeça no lugar. Eu não tenho filha crente. Sabe quantos anos se passaram? 20. 20 anos depois, quando meu irmão estava para casar, meu irmão mais velho. Vovô aceitou receber a mamãe, que foi lá levar o convite para o casamento do neto, do primeiro neto. Um homem disposto a dizer assim, você não é minha filha, se você não tomar o caminho certo. Na cabeça dele o caminho certo era não ser crente. Mas nós, está no caminho errado, o importante é amar. Ei, meu irmão, toma atitude. Toma atitude. Teu filho está no caminho errado, toma atitude. A tua casa está tomando o caminho errado, toma atitude. A pessoa precisa entender que você a ama de verdade. Amar não é ser conivente. Amar não é dizer você está certo quando a pessoa está errada. Amar é o que eu estou fazendo aqui hoje. É dizer para você, toma uma atitude, seja um valente do Senhor Jesus. Seja um valente do Senhor Jesus. Seria muito mais fácil nós pregar outra coisa, irmãos. Mas eu preciso pregar o que o Espírito Santo dirige. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu vou cortar aqui a mensagem, irmão. Só quero ler o último versículo contigo. 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate.
Diga comigo, combati o bom combate. Aí tem pessoas que colocam isso na sua lápide lá, né? Ou alguém coloca para ele, combati o bom combate. Nunca combateu combate coisa nenhuma. Alguns no máximo iam na igreja de vez em quando. Nunca se posicionou contra o pecado, nem dentro da sua família, muito menos na sociedade. E está lá, combati o bom combate. Mentira, não combateu nada. Combati o bom combate, é isso aqui que nós estamos fazendo hoje aqui nas redes. Aqui a gente prega de tudo, irmãos, mas quando você prega isso, vamos ouvir tanta coisa. Teve uma época que as nossas redes estavam alcançando muitos e foi falado alguma coisa nesse sentido. Meu Deus do céu, eu tive mais de 1000 comentários. Acho que era alguém me apoiando, irmão? Não. Hipócrita, sem amor, você é um mentiroso. Irmãos, e não era só da gente do outro lado, era de gente que se diz irmão. Pastor, você está por fora, você não tem amor de Jesus. Ué, se posicione. Se posicione. O bom combate é pregar a palavra de Deus como ela é, a verdade. Você precisa, dentro da tua casa, dentro da tua família e na tua escola, no teu trabalho, combater o bom combate. Mesmo que te abandone, mas lá no final você vai poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque se você não combate, eles estão combatendo com você e minando a tua mente, minando o teu coração. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós já vamos orar, irmãos. Mas antes de nós orar, eu quero agradecer os irmãos que estiveram orando por mim, né, orando pela nossa igreja. Eu pedi na quarta-feira que estivesse orando, porque nós teríamos uma reunião com o dono deste galpão e do terreno. Eu já sabia, irmãos, o que era, porque por alguns comentários, então fiquei bastante aflito, que eu já estava sabendo o que ia acontecer. Então eu estive orando, pedindo, Senhor, me ajuda. E ele o dono tinha me ligado na quarta-feira pela manhã. Eu falei, hoje eu não posso, tenho culto, estou me preparando, mas amanhã eu vou conversar com o senhor. E quando eu cheguei lá, ele falou, pastor, está com o coraçãozinho preparado? Eu falei, ixi, sangue de Jesus. Eu falei, estou preparado. Ele falou, aí ele ficou meio assim, enrolando, aí falou, pastor, ali do terreno, quantos metros o senhor precisaria para o estacionamento? Pode cortar essa live já, meu filho. Quantos